contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Porque a contabilidade, ela traduz o que é uma empresa. A empresa é uma pessoa jurídica, né? Ela tem o seu propósito, ela tem suas características. E a contabilidade nada mais é do que números que traduzem as decisões dos empresários. Sim. Então, através de um balanço, você consegue entender as características daquelas pessoas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio e a nossa convidada de hoje, ela veio para mostrar para você que você não precisa ser apenas uma coisa, você pode ser o que você quiser. Não é, Denis? É uma convidada assim que acho que vai levar você a refletir bastante sobre o que você quer ser. Porque quantas vezes a gente se prende a uma profissão ou alguma carreira, algum local ou qualquer coisa que é imposto pra gente ou que a gente escolheu e de repente a gente escolheu com um momento de vida, mas depois você se transforma, a gente vai se transformando e a gente tem às vezes medo, receio ou não muda por orgulho ou por qualquer outra coisa. E a nossa convidada de hoje, ela é CEO da PGBR. E ela é contadora de formação, mas ela também é escritora e vai falar um pouco para a gente dessa liberdade de você ser o que você quiser ser. Muito bem-vinda, Jaqueline Rodrigues. Bem-vinda, Jaque. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês. Vocês me inspiram muito e é uma honra estar aqui. Esqueci de falar que a Jaque também é atleta, né? Fui correr minha primeira maratona, que vocês sabem, e algumas das dicas vieram da Jaque, hein? A Jaque também já corre e corre há mais tempo do que eu e é uma apaixonada por corrida. Apaixonada. Ô Jaque, já que a gente falou sobre essa questão de atleta, vamos começar por aí. Qual que é a questão de você, como você conecta a questão do cuidado com a sua saúde, com essa questão do atleta, com a questão do empresário, né? Essa CEO e atleta. A gente ouve muito o Joel falar de alta performance, né? E de linkar o esporte com o mundo dos negócios. Eu sempre gostei de atividade física. Então, quando eu era nova, jogava basquete, mas nada eu fiz com muita consistência. E aí isso também se aplicava na minha vida de estudos, na época de mais nova e depois no trabalho, que era não fazer as coisas com tanta consistência, com tanta... sempre quis excelência, sempre quis disciplina, mas não conseguia colocar aquilo em prática. E aí o esporte trouxe essa dose de consistência, de disciplina, de visão, de planejamento, né? Você vai correr uma maratona, você sabe muito bem, precisa ter um planejamento. Não adianta você já sair correndo, né? Você começa, tem um passo a passo, você tem que saber como que você vai levar cada quilômetro. Então, isso trouxe muito para mim essa visão de consistência, disciplina, planejamento. Mudou completamente a minha forma de lidar com os meus negócios, com o meu autodesenvolvimento. Foi uma coisa muito complementar. Que legal. E você começou a correr, você era mais jovem, assim, na adolescência ainda, ou já era adulta, já era empresária? Já era adulta. Eu sempre fiz eu fiz muito esporte quando nova. Depois, ao longo da vida, eu fazia musculação, fazia alguma coisa, mas, como falei, nunca com fazia um pouco, parava. E aí, há 5 anos atrás, depois da pandemia, né, então um pouco menos de 5 anos, eu fui para aquela Velocity, né? Então, patrocínio aí da Velocity. Comecei a pedalar. É um pedal numa sala que tem música, que tem luz. Eu também sou apaixonada por música. Então, aquilo me motivava. Só que eu sempre tive uma coisa de que o exercício cardio não era muito para mim. Tinha medo de ter alguma coisa, que meu coração acelerava muito. E aí, então eu fui com calma. Mas aí eu fui vendo que dava tudo certo, que eu sobrevivia a cada aula. E fui gostando daquela coisa do cardio. E aí começou a não ser suficiente. E aí eu comecei a ir para o parque. Porque a sala fechada da Velocity é legal, tem a música, tem a luz, mas não tem natureza, não tem ar, não tem...
E isso também é uma coisa que me conecta muito, a natureza. Então eu falei, não, eu moro perto do Parque Ibirapuera, que é um privilégio para os paulistas. Sim. E aí eu falei, preciso usar desse privilégio. E comecei a ir. E andava uma volta no lago. Ah, vou correr um pouco. E, gente, começar a correr dá muita vergonha. Eu sei. Gente, os primeiros passinhos, assim, você fala, parece que o mundo tá te olhando. Sim. E que você vai fazer. Gente, e não é um absurdo, porque uma das coisas que o ser humano mais sabe fazer nessa vida, que ele treinou, é andar e correr. É. Desde pequenininho. Sim. Mas aí a gente chega na vida adulta e fica com vergonha. Então era bem difícil para mim as primeiras passadas. Daí depois, né, assim como tudo na vida, vai ficando um pouco mais confortável. E aí foi isso. Corria 1 quilômetro, andava mais 1. Ah, hoje eu consegui correr 3. Que legal. E aí foi indo e foi uma coisa que, sim, parece que eu me encontrei. E eu já fui uma pessoa de péssimos hábitos, né? Apesar de sempre querer cuidar da saúde, eu já fumei, já tomei bebida alcoólica. Então, quando eu entrei nesse mundo da saúde e na corrida especificamente, começou a me afastar completamente desses outros hábitos. Uhum. Não combina mais, né? Não combina. E aí você precisa acordar cedo, né? Porque a gente tem toda a nossa rotina de empresária, de mãe. Então, para encaixar a corrida, muitas vezes tinha que ser antes das 5 da manhã, 5 da manhã. Então, você começa a se conhecer mais. E a corrida, ela é uma meditação em movimento, porque é você com você mesmo. Por mais que tenham outras pessoas, que você vá numa maratona, você tem que se olhar o tempo todo. Então, isso também trouxe uma autorresponsabilidade, uma autoconsciência muito maior. E aí, então, faz 2 anos que eu corro. E sempre foi, assim, uma meta de correr hoje melhor do que ontem e ir evoluindo. Até que, quando eu tenho um treinador, então ele sempre vai vir com algum desafio. Ele falou, e aí, quando que você vai correr meia maratona? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu comecei com 10 quilômetros, né? Aquelas corridas de rua que são super legais. Quando você vai vendo que dá tudo certo, que você sobrevive, você vai esticando um pouco o desafio. E aí, em junho desse ano, eu fiz minha primeira meia maratona, que foi no Rio de Janeiro. Foram 15 semanas de treino. Os treinos na verdade, onde tudo acontece, né? Aquilo é só uma realização final, mas os treinos é que são difíceis. Você continuar, você não desistir. E aí isso reflete depois lá no dia, né? 21 quilômetros eu corri no tempo que eu queria, um pouquinho acima, mas o calor do Rio de Janeiro me pegou um pouco. Mas foi lindo, minha família toda lá, meu marido e meus filhos esperando na linha de chegada. A maratona, ela imita muito a vida, né? Então, é você ter essa força de, primeiro, decidir começar. Aí, quando você está lá, cada vez que você quer desistir, você tem que arranjar um motivo para continuar. E aí, depois, no final, receber a medalha, receber a banana e a água, né? A gente brinca e corre 21 quilômetros para ganhar uma medalha e uma banana. Mas... Ainda se fosse aquela banana de Miami ali, né? De 5 milhões de dólares. Aquela do quadro. Mas vale a pena por isso, pela realização, e ver meus filhos lá foi muito emocionante. A corrida é um assunto que realmente um dia a gente pode fazer um podcast só de corrida. Aí a gente chama alguém especialista. Tá? E uma coisa que linka muito com o que você falou com a vida real, né? Que a gente sempre conversa, né? Quando a gente está correndo, parece que os nossos sabotadores, né? Até a minha irmã usa muito esse termo, né? Dos sabotadores, né? Parece que eles vêm à tona, a gente vê eles de forma mais evidente, porque eles atuam na gente, né? Na vida, mas eles são mais disfarçados, talvez, mais sutis, né? E na hora da corrida, enfim, todas as vezes que eu tento correr, gente, eu não corro que nem a Jaque, mas aí começa uma voz na minha cabeça assim, né? Você vai desmaiar. Você vai desmaiar, seu coração vai parar. Aí daqui a pouco outra voz assim, não, mas não tem necessidade de correr isso, já fiz musculação, não tem necessidade. A outra voz assim, não, mas seus músculos vai cair tudo, vai ficar tudo fácil. Amanhã você vai estar quebrado. E aí outra voz fica, não, vai que você vai conseguir. Assim. Né? E aí parece que tem várias pessoas na cabeça da gente, né? E aí daqui a pouco assim, agora o joelho não vai aguentar. Não, e começa antes, né? Na hora que você coloca o despertador, para quê? Sim. Aí toca o despertador e você fala, não, a cama tá tão gostosa.
Então, E aí fica uma briga na mente da gente, né? várias vitórias. Até por isso que eu falo, não é só os 21 quilômetros. Sim. Você corre todos esses sabotadores que você foi deixando para trás. Então, é maravilhoso. Isso, de certa forma, né, ele vai moldando a sua personalidade, ajudando você no dia a dia, que nem a gente estava comentando que isso também acontece no nosso dia a dia, só que na corrida ele grita muito alto, né? Você fica evidente e fica mais fácil de você tratar isso, porque quando você está no seu dia a dia, você não percebe mediante um monte de outros ruídos. A corrida também é uma questão que traz você com você mesmo ali, né? Então você está todo o tempo correndo, você observa o que está acontecendo à sua volta, mas tem uma parte de reflexão muito grande, uma parte de autoconhecimento durante a corrida, né? Isso é uma coisa bacana que ajuda, inclusive, depois nas rotinas do seu trabalho, né? Em vencer os desafios do seu trabalho e perceber quem é o sabotador ali que está impactando mais no seu resultado, né? Isso. E eu ia fazer esse link justamente, né, com o projeto da Jaque, né? Porque o que acontece, né? Esses sabotadores, eles estão na nossa vida também, né? E muitas vezes eles deixam a gente sem coragem de fazer uma coisa diferente, enfrentar o próximo passo, né? Eu não sei, já te contei, que já falei aqui no podcast, eu sou formada em Direito, eu fui advoguei durante um período, depois eu fui fazer outra coisa que custava mais e tudo mais. Na verdade, na advocacia eu já fui migrando a minha carreira para as coisas que eu gostava mais. E, infelizmente, descobri só que eu detestava fórum depois de formada, né? E aí eu fui migrando a minha carreira e aí para o direito preventivo, na área empresarial, até me tornei empresária, enfim, aí as coisas foram mudando, né? Só que, primeiro, tem uma questão pessoal nossa, de que, assim, eu sou advogada porque eu me formei, porque foi difícil, porque a faculdade foi difícil, foi uma jornada, tem a prova da OAB, né? Faz parte da sua identidade, faz parte de quem você se apresenta para o mundo, né? Daquele rótulo que as pessoas criam em volta de você. Então, primeiro você tem que vencer esses sabotadores internos, depois você tem que vencer o externo, né? As pessoas que, depois, por exemplo, eu me lembro de um dia que eu falei para uma pessoa da minha família assim, hoje eu sou muito mais feliz sendo empresária do que quando eu era advogada. E ela falou assim, nossa, você está dando um mau exemplo para as crianças. Eu falei, nossa, mas que mau exemplo. Mau exemplo de ser feliz. Entendeu? Né? Eu falei, nossa, mas estou mais feliz, ganho mais, tenho mais liberdade. Como assim um mau exemplo, né? Então, existe também na sociedade tudo isso, né? Então, acho que é muito bacana esse seu projeto. Queria que você contasse um pouco e como é que surgiu essa ideia, né? Porque você é contadora, CEO, né, de uma empresa de auditoria, né? E quando a sociedade olha, pensa o quê? Uma pessoa ali mais protocolar, né? Mais quadrada, talvez, Sim, né? Eu sei que você não é, Jaque, mas... Não, auditora, né? Imagina. Eu falo que eu sou auditora, as pessoas já dão aquele susto, assim. Sim. Né? Porque eu sou criativa, eu tenho, né, minha forma de me apresentar, de me arrumar. Auditor, todo mundo pensa aquela coisa quadrada mesmo. Mas é bem isso, assim. Primeiro, deixar claro que a nossa jornada, ela é única, ela é nossa e ela é importante. Nossa jornada importa, é a coisa mais importante. Então, tudo que a gente fizer vai fazer parte de que a gente está se tornando, né? Desde que a gente faça boas escolhas que não firam o outro e nem a nós mesmos, como aqueles péssimos hábitos que eu falei, a gente vai estar sempre ganhando, né? Com cada coisa que a gente fizer, mesmo que a gente troque no meio do caminho. Mas esse livro também, como a maratona, começa nos muitos quilômetros antes. Eu sempre fui muito criativa. Então, era a menina que inventava histórias, que fazia teatro, que dançava na frente da câmera. Minha mãe até conta muito uma história de que estava todo mundo meio desanimado um dia na praia, eu peguei um saquinho de areia e fiquei dançando igual. Então, eu queria sempre usar a minha criatividade, meu humor, para mudar os ambientes. Então, para mim era muito claro, ou eu ia ser cantora, ou atriz, ou escritora. Certo. E aí, realmente, eu comecei a trabalhar na PGBR ainda nova, porque é uma empresa familiar, mas eu trabalhava na recepção para poder ter o meu dinheirinho para fazer faculdade. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo. E explica também um pouquinho o que a PGBR faz, até para deixar claro, né? Sim, a PGBR é uma empresa de 65 anos, fundada pelo meu avô, e a gente tem soluções empresariais em auditoria, contabilidade, BPO, controles internos. Então, tudo aquilo que ajuda o empresário a conhecer melhor a sua empresa,
levá-la para um outro nível em termos de controles, de governança, a gente pode ajudar. Uhum. E a gente faz isso há 65 anos, sempre trilhando o caminho de inovação. Mas então a PGBR sempre também existiu na minha vida. Eu fazia faculdade e trabalhava lá como recepcionista. Eu comecei a me envolver muito com as pessoas e com o ambiente daquela empresa, né? E eu sempre fui muito ligada à minha família. Mas eu falava, não tem problema, eu posso seguir meu caminho. A empresa está lá, meu pai está lá, está tudo certo. E eu posso ajudá-los de outras formas, né? Até com essa própria criatividade. Então, eu estava bem na faculdade de jornalismo, mas você vai vendo que ali está cômodo, está confortável, né? Eu posso sair de recepcionista para contadora, para depois auditora. Eu já enxergava muito fácil o caminho, né? Uhum. A carreira de um auditor, de um contador, ela tem um caminho definido, né? Até você chegar em cargos de liderança. E eu também, por ser criativa, brincava de escritório, eu gostava de escritório, do mundo empresarial. Então, veio aquele primeiro ponto de inflexão. Continuo com essa minha paixão ou sigo o legado da minha família, um lugar aqui onde eu estou me dando bem, onde eu me destaco e onde eu tenho ali um caminho já que foi percorrido por outras pessoas, né? Aquela coisa da coragem. A gente tem, mas às vezes a gente quer seguir um caminho que, poxa, alguém já seguiu antes, já tá dando para ver que dá certo. Então, eu falei, vou trocar. Troquei de jornalismo para contabilidade. Nada a ver. Olha, eu vou dizer para vocês, a hora que eu me senti segura foi quando eu descobri que a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Porque a contabilidade, ela traduz o que é uma empresa. A empresa é uma pessoa jurídica, Uhum. né? Ela tem o seu propósito, ela tem os suas características. E a contabilidade nada mais é do que números que traduzem as decisões dos empresários. Sim. Então, através de um balanço, você consegue entender as características daquelas pessoas. Isso é muito legal. Nunca ouvi essa abordagem. Nossa, muita Nunca. gente fala para mim, eu nunca tinha pensado dessa Nunca. forma. E é assim. Não, tem muito sentido, mas eu nunca Super. pensei desse jeito. Exato. Então, eu lembro que eu falei, eu vou conseguir. E eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então, essa coisa de... Eu sempre quis trazer significados para as coisas, olhar de um ponto de vista positivo. Sim. Então, aquilo me deu mais força para conseguir. E aí, troquei de jornalismo para contabilidade, me dei bem. Comecei trabalhando como contadora e depois fui passando para auditora e tudo mais. E aí, nesse meio do caminho, fui mãe. Eu já fazia parte da liderança da PGBR, mas ainda não com algo bem definido. E aí é o que a gente fala sobre essa coisa do ser quem você é. Conforme você vai se conhecendo e se permitindo, você vai ganhando mais confiança para dar os próximos passos. Então, eu lembro que, na hora de me tornar CEO, e por que CEO? Porque faz 10 anos que eu estou capitaneando uma transformação na empresa. Então, a gente tinha um outro nome, eu participei, né, eu liderei essa inovação. A gente tinha 1 ou 2 produtos, hoje a gente tem infinitos produtos, assim, são 10 core produtos, mas que, dependendo do momento do empresário, do que ele precisa, a gente consegue desenhar um projeto específico para ajudar. Então, a gente criou outras possibilidades, a gente virou um trusted advisor das empresas, e não só um auditor que vai lá e aponta o que está certo e o que está errado. E isso tudo foi um trabalho de autoconhecimento que eu provoquei a empresa a fazer sobre ela mesma. A empresa também teve que se conhecer, suas potências. Gente. Então, aí eu pude realmente falar, não, agora eu me sinto CEO, porque realmente eu fui capaz de liderar uma transformação como essa. Então, esses sabotadores, né? Quem sou eu para ser CEO? A menina que queria ser escritora, que virou contadora porque o pai quis, né? A gente vai criando essas historinhas e, se a gente deixar, a gente se encolhe. Agora, se a gente for firme, não, eu posso. Então, nesse meio do caminho, fui mãe, fiz uma música que está no Spotify. Que legal! Eu mando para vocês, uma música em inglês, inclusive. Uau! Combina aqui com o The Bros, não pode faltar de... de tema, né? Tema sonoro. E o livro que eu escrevi em português, inglês e espanhol. Porque eu também, como vocês, sempre me senti cidadã do mundo. Sim. Uma coisa que a PGBR me proporcionou foi essa expansão, né? A gente faz parte de uma associação global, então eu viajo muito, eu falo com sócios de
todos os países. Mês que vem estarei na Tailândia. Uau, que Então, legal. essa coisa das fronteiras invisíveis é muito real nesse meu negócio. Então, aquilo que meus dons, né, de comunicar, de escrever, de ler as pessoas, de transformar números em decisões em números, tudo isso fez eu chegar até aqui. Então, não tem uma fórmula. É só você ir se descobrindo, vendo quais são os seus dons e o que você pode entregar, que só você tem, para cada uma das oportunidades que surgem, né? Nossa, Jaque, eu achei incrível a sua visão, porque eu acho que é um exemplo de como a gente pode ter a nossa visão particular de uma coisa que enfim, que de repente já está estabelecida no mundo, enfim, cada um tem a sua visão, cada ser humano é único. E essa abordagem que você trouxe da contabilidade, e imagino eu, né, de você transformar uma empresa que tinha 2 produtos, uma empresa que tem 10 produtos, mas que podem ter infinitas possibilidades, né? Tudo isso é essa sua criatividade que você conseguiu colocar isso de uma forma muito clara no mundo que teoricamente era quadradão, Exato. né? E eu nunca ouvi essa abordagem. Nossa, eu tô aqui e achei fantástico, sabe? Nossa, agora você vai olhar os balanços lá de vocês de outra forma. Porque a gente sempre pensa o balanço é uma coisa muito chata, né? O ativo, o passivo, né? E aí tem até umas coisas que para mim não faz muito sentido, mas por quê? Porque é assim que é. Exato, não, a gente explica de outra forma Né? para as pessoas, então ganha essa outra visão, ou seja, você ganha mais autoconhecimento. Sim. Ô, Jaque, nesse sentido, assim, nessa transformação, né, o que a sua empresa, né, a forma que ela atua, o que ela entrega de forma diferente? E para quem que é esse serviço? Qual que é o momento de você, por exemplo, de contratar um apoio assim da Jaque? Porque para a gente pensa que nem vocês falaram, né, que é alguém que vai falar o que é certo e o que é errado, né, mais do que certo e errado. O que esse mais do que certo e errado? O que vocês entregam mais do que isso? Explica um pouquinho como vocês fazem e o que vocês fazem, para quem que é esse serviço. Tá. Eu acho que essa abordagem de entender que a empresa ela é um organismo único, que ainda que ela esteja inserida num mercado onde tem vários concorrentes que fazem a mesma coisa, ela tem pessoas únicas, uma cultura única, um momento na linha do tempo único. Então a gente sempre traz essa visão, né? Esse nosso olhar personalizado. Uhum. Né? Quando a gente fala de auditoria, de demonstrações financeiras, por exemplo, a gente não pode mudar muita coisa. Existe uma norma que você tem que seguir. Então, a gente traz o nosso diferencial nesse tipo de serviço que é mais estruturado através da forma com que a gente se relaciona, a forma com que a gente pede as informações. A gente não vai com um ar de eu sei tudo, você não sabe nada. Pelo contrário, quem mais sabe sobre aquela empresa é aquela pessoa que está ali sentada. Então, a gente vai com muito esse respeito, com esse olhar de grandiosidade de quem está ali do outro lado. Sabendo, obviamente, que a gente pode aportar muita coisa pelo nosso conhecimento, tanto técnico quanto de experiências de ter visto outras empresas. Então, a gente sabe que a gente tem muito valor para entregar, mas a gente sabe também que a pessoa que está ali sabe muito sobre aquela empresa. Então, a gente vai com essa parceria, né? É um auditor independente, mas a gente pode te ajudar a olhar as coisas de uma outra forma. Então, a gente se diferencia de outras empresas com essa cultura das pessoas, de sentar tanto com os nossos colaboradores quanto com os clientes. Agora, quando a gente sai desses produtos que são mais normatizados, aí é como eu falei, infinito. Poxa, eu sou uma empresa familiar que quero já pensar numa sucessão ou numa venda. Poxa, então que momento vocês estão? Qual é o propósito da sua empresa? Quais são as perspectivas? Aí a gente desenha controles, governança, transforma os números em informações que ajudem na tomada de decisão, transforma o número em visão estratégica, coisas que, às vezes, né, as empresas têm um ciclo. Elas começam com uma paixão, com um propósito, elas começam um pouco, não diria bagunçadas, mas de uma forma, né, mais... É exatamente isso que eu estava pensando. Nova, informal, podemos assim dizer. E aí depois vai, puxa, estou crescendo, agora eu preciso arrumar a casa. Aí a gente entra aqui, ajuda a arrumar. Sim. Ah, então eu nunca mais vou precisar da Jaque, ela já arrumou? Não. Aí, daqui a pouco, você vai subir um outro degrau. Você vai conversar com investidores, você vai precisar criar uma estrutura de governança. Estamos aqui de novo. Então, é uma parceria de longa jornada. A gente tem clientes que estão com a gente 40 anos. Caramba.
Ô, Jaque, e quais são os maiores erros, assim, dos empresários que estão em casa, que às vezes pensam, auditoria, vai entrar aqui, vai dizer tudo que eu faço de errado, não sei o quê, vai pegar um monte de coisa errada. Empresário que às vezes tem medo, né? Mas, assim, quais são os maiores erros que vocês veem que as empresas cometem, que vocês ajudam ela a consertar? Porque, na verdade, a auditoria, ela ajuda a você olhar o quadro real do que está acontecendo, né? E aí, Isso. quando você tem noção da realidade, você pode melhorar. Quando você tampa o sol com a peneira, você não consegue, né? É isso. Maioria dos empresários, eles são maravilhosos no core business deles. Isso. Não que eles não saibam sobre gestão e administração e números, sabem também, mas não é a especialidade. Sim. Então, quando entra um olhar de fora, a gente consegue pegar pequenos gaps que trazem gargalos. Então, a gente sempre fala que, no mínimo, 20% de desperdício a gente vai conseguir fazer você observar. Então, isso para começar com coisas pequenas. Fora a parte de tributos, né? Cálculos errados, um planejamento tributário feito de forma errada, que está, né, onerando a empresa e poderia trazer uma economia. Recentemente, uma empresa, por não ter lido um contrato de forma atenta, estava perdendo um reembolso da matriz que poderia ter recebido, né? Então, são pequenas coisas que não é porque o empresário é desleixado ou não sabe, é porque ele está tão apaixonado em vender, em crescer, que ele não tem como olhar para tudo. Sim. Então, a gente vem com esse olhar de fora e já sabe aonde que a gente tem que pontuar. A gente já vai direto ao core daquilo que pode estar sendo um gargalo. Então, é muito valiosa esse olhar. Para os empresários, assim, é completamente necessário. Mas tem essa cultura de que, puxa, não, vão vir, vai falar que está errado, vai contar para o fisco. Isso. A gente tem a responsabilidade, sim. Se a gente identificar algo fraudulento, a gente sim. tem a responsabilidade, o auditor, de comunicar. Mas isso não é a maior parte dos trabalhos. A maior parte dos gaps estão em pequenas coisas, que só a gente, com esse olhar externo, consegue identificar. Sim. Que legal. Que legal. Um dos apoiadores desse canal é a Capital Upgrade, que também trabalha nessa educação dos empresários, né, Denis? Eles têm uma imersão em negócios com Lázaro do Carmo e o Paulo Vitor Porto. Inclusive, a gente vai deixar aqui o link, se você quiser conhecer um pouco mais. Mas eles trabalham também muito com esse conhecimento. E a gente, como empresário, a gente já fez, inclusive, imersão, que eu estou recomendando aqui. Mas a gente vem buscando conhecimento, né, Jaque? Porque é importante você ter esse olhar. Quanto mais conhecimento você tem, mais consciência que você precisa de ajuda. Porque você não consegue fazer tudo. Não tem né? como, né? E ver empresas que têm essa cultura que vocês têm é muito bacana, porque às vezes, eu sempre falo, né, que o contador e o advogado tem que ser seus melhores amigos, né? Mas às vezes não é isso que a gente vê no mercado. A gente vê, às vezes, profissionais que realmente... sei lá, colocam barreiras ao invés de soluções, Isso, né? ou entregam só o básico, né? Uhum. Ou entregam aquilo que entrega para todos, sem pensar nas suas particularidades, né? Na sua história, né? Então, Muito legal. essa visão é bem legal. Já que pensando nessa questão de fronteiras, né? Você comentou das fronteiras, das barreiras, os nossos limitadores e tudo mais, né? E aí, o que a gente tem de fronteiras, né? A gente tem, por exemplo, a questão de a gente pregar muito a questão do investimento fora do país, para romper fronteiras, né? Para você ter um outro nível de acesso, de mentalidade, né? Então, quando você faz um investimento, por exemplo, em Orlando ou em Miami, você, na verdade, está dando um passo para conhecer algo diferente e para se colocar em meio a coisas diferentes, a processos diferentes. E aí, muito mais do que um investimento, simplesmente você, na verdade, rompeu uma fronteira, rompeu ali uma limitação que você tem, às vezes, por falta de conhecimento. Né? E isso é uma coisa super interessante. Isso não é só na questão de investir, né? Isso acontece no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu queria entender contigo, por exemplo, quais foram as principais fronteiras que você venceu, quais foram as principais barreiras, os principais limitadores, né, que você teve que vencer na sua vida, o que você trouxe de diferente aí, e o que trouxe de diferente quando você rompeu essa barreira? Eu acho que essa questão de eu sempre querer me autodesenvolver, me autoconhecer, trouxe muita coragem para romper barreiras. Então, por exemplo, desde pequena, eu sempre gostei muito do inglês. Sempre tive de ver filme em inglês, de escutar música em inglês. E uma professora chamou minha mãe, eu tinha 10 anos, e falou, olha, essa menina tem dom com inglês, investe nela.
Bom, eu sou uma família de 4 irmãs. Então, naquela época, meus pais não tinham muita possibilidade de investir, mas eu fui aprendendo sozinha. Então, você conhecer quais são os seus dons, quais são os seus interesses e desenvolver aquilo te faz mais corajoso para ir rompendo barreiras que sejam. E, assim, saber falar inglês trouxe muitas das oportunidades que eu já vivi. Então, eu nem sempre trabalhei só na PGBR, eu fui para outras empresas grandes, multinacionais, o inglês fez toda a diferença. E o meu avô visionário, que já se associou à Prime Global lá atrás, já faz mais de 30 anos, quase 40, que a gente faz parte dessa associação, permitiu isso. Eu já viajei para Roma, agora vou para Tailândia, fui para Miami, para México, e sento na mesa para conversar em inglês, falando com empresários do mundo todo. Posso, assim, atingir empresas que não estão aqui. Então, hoje a gente atende subsidiárias de empresas na Austrália, Que legal. nos Estados Unidos. E eu acho que é isso, é você identificar onde você tem potência, desenvolver isso para criar coragem de romper essas barreiras. E ter consciência que a gente é cidadão do mundo, né, Jaque? Porque o mundo, na verdade, todos os seres humanos, em essência, eles são iguais, né? Só que a gente nasce com barreiras geográficas, políticas, culturais. Exato. Mas, na verdade, todas as pessoas estão, né, nesse mundo durante um período, né? Daqui a pouco ninguém vai mais estar aqui. Exato. E a gente é igual ao outro, assim como o outro é igual a gente, né? Enfim, né? Essa visão é muito legal. Mas, assim, eu queria saber um pouco mais da história. Vamos lá. A Jaque estava fazendo jornalismo, aí resolveu mudar para contabilidade, parecido, né? né? E aí, uma menina criativa, de repente, naquele mundo contábil, né? Colocou o seu olhar ali para que aquilo, né? Até para você gostar disso, para você se aceitar naquele ambiente, né? Você colocou o seu olhar, você interpretou de uma forma muito particular, que é muito legal, e depois você conseguiu levar isso para a empresa que era da sua família, uma empresa de 65 anos que você falou, né? 65 anos. E aí conseguiu colocar isso na empresa da sua família, conseguiu trazer essa criatividade para dentro da empresa, aumentou a quantidade de produtos. E que hora que entra o livro nessa história? Como é que foi o projeto do livro? Queria entender na história como é que foi. Na pandemia, a gente passou 1 ano na praia, eu e minha família, eu, meu marido e 2 filhos. E aí a gente ficou lá, e a minha filha também sempre foi muito criativa, muito comunicativa, e ela começou a fazer vídeos na internet, com 7 anos. E aí, claro, um pouco de preocupação, mas naquele momento era o mundo. Era o que tinha, né? Ela, né? E aí eu fiquei pensando isso. Imagina, na pandemia, a gente às vezes achava que aquilo ia durar para sempre, né? Sim. Então, eu quis deixar uma mensagem para ela, de que ela podia ser o que ela quisesse. E aí, eu estava no quarto, eu acho que foi eu recebi alguma coisa, porque eu lembro de ter ficado, né, aquela coisa de arrepiar, e escrevi o poema. E aí, ficou um poema ali guardadinho. Quando já estava um pouco acabando a pandemia e tal, a gente voltou para São Paulo, eu conversei com uma amiga que é editora. E eu falei, olha, eu escrevi um poema e eu queria transformar ele num livro. E aí mostrei para ela achou maravilhoso, me apresentou esse ilustrador, que é o Neil, e falou, não, vamos fazer, é uma mensagem que tem que estar no mundo. E aí demorou, né? Aqueles sabotadores vieram. Ai, para que livro? Um monte de gente tem livro. Ai, você vou perder tempo com isso, exato, né? Mas aí um dia, bom, ele estava já, né, todo ilustrado, todo editoriado, mas estava guardado. E aí a diretora da escola dos meus filhos, sabendo que eu tinha escrito esse livro, me chamou e falou assim, olha, teremos a mostra literária e eu quero que você lance seu livro lá. Então, era assim, em 3 meses eu tinha que realmente empacotar. Foi também um chamado, essa coisa de pessoas que vão nos apoiando, né, nos incentivando. E aí eu lancei, fiz uma palestra linda para os alunos da escola. Então, a ideia desse livro é muito sobre... Ele não é só o livro, ele é um projeto de vida, é um projeto de mostrar para mim mesma, em primeiro lugar, para os meus filhos e para os outros, de que é possível você, ao longo da jornada, ir descobrindo e redescobrindo dons e sonhos.
Sim. Então, a escrita, que era o meu sonho de infância, não morreu por eu não ter seguido. Ela Sim. estava ali. Eu transformei em vou escrever números, mas a potência dela foi utilizada na transformação da empresa, né? Tudo esse dom foi utilizado para o que eu fiz, mas a vontade de ter escrito um livro ainda estava ali. E ela veio à tona em algum momento. Então, é muito a mensagem que ele quer passar. Os seus sonhos vão estar sempre te incomodando, né? Que é o que faz a gente ter motivação para continuar. Não é porque você ainda não realizou algo que você não esteja no caminho de realizar, né? O André Fernandes fala muito isso. A promessa, o processo faz parte da promessa. Se a gente não vive os processos, a gente não vai chegar na promessa. Então, se escrever um livro era uma promessa, tudo que eu passei fez parte disso. Sim. Então, essas coisas nunca vão deixar a gente em paz. Então, poxa, estou desmotivado. Se você aí em casa está desmotivado, não sei, estou me sentindo estagnado, fica tranquilo, porque os seus sonhos, os seus dons vão te incomodar. Você só precisa estar a serviço. Precisa estar se movendo, precisa estar buscando possibilidades, né? Será que eu deixo todo o meu patrimônio no Brasil? Ou se eu coloco o meu sonho da casa em Orlando em prática? Aquilo vai estar lá, te incomodando. Uma hora vai acontecer, só siga se conhecendo, Em movimento, servindo, né? Como você falou, estamos todos aqui por um mesmo propósito, que é servir uns aos outros, cada um com a sua potência. Então, se você estiver escondido, é mais difícil de realizar seus sonhos. Agora, se você se colocar, né, como a gente, vai numa mentoria, me conecto, vi um podcast legal, me conecto com os hosts, sei que eles têm um grupo, e as coisas vão aparecendo. Aquilo que a gente precisa viver vai aparecendo. A gente tem que confiar nisso. Que lindo. Nossa, me emocionei. Eu acho super bacana essa questão de estar em movimento servindo, né? Sim. Estar em movimento servindo. Uma hora você vai chegar no seu destino ali, de certa forma, na sua entrega, no seu sonho, porque o sonho vai estar sempre incomodando. E aqui, que essa do lado do meu lado, aqui tem uma pessoa que tem sonhos incomodando ela a todo momento. Essa é uma menina sonhadora. Então tem muitos sonhos, gente do céu. Mas era bom que ela sonha e realiza também, não é? Se só sonhar, não adianta. Tem que agir, né? Tem que agir. Engraçado que eu fui criada, era uma outra geração, era uma geração que impunha muito mais limites pra gente. Então hoje eu vejo a minha filha fazendo coisas que eu queria fazer quando era criança e não fazia porque tinha limite, por exemplo. Dá alguns exemplos aqui. Minha filha pequenininha, ela ia na escola com uma meia de cada cor, sabe? Ai, que maravilhoso. Era coisa assim. Não, e vai até hoje, Até com aquela, hoje, né? com aquela pintada. Até hoje assim, ela vai na escola com uma meia Não, de e a cada gente cor. era E ela assim, tem não, 15 anos. Que meia é essa menina, não era? O que é isso, né? Rodando todas as nossas... a expressão de quem você é, né? Isso, e eu faria isso facilmente quando era criança, né? Só pelas coisas que eu falava, eu já era considerada meio doidinha Sim. no nicho ali onde eu cresci, né? Mas eu não fazia essas coisas, tinha medo de me expor, justamente porque quando eu ia fazer uma doideira dessa aí, alguém falava, nossa, mas não é assim, nossa, mas vai trocar essa meia? Vai ser escritora, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro pra viajar, né? Não é Sim. todo escritor que fica famoso, são poucos. E engraçado que hoje em dia o mundo mudou tanto, né? E você pode ter sucesso em muitas áreas, não que antigamente não podia, você podia também, mas antigamente o mundo era mais escasso, né? E aí até eu falo, muitas das coisas que a gente tem hoje não tinha antigamente por causa... Vou falar uma coisa polêmica, será que eu falo? Claro. Dos vegetarianos, eu sempre falo. Vegetarianos, não fiquem bravos comigo, mas eu sempre falo o seguinte, tem uma cunhada que é vegetariana, eu falo o seguinte, ó, hoje em dia a gente tem muito mais vegetariano do que antes, porque hoje a gente não tem uma escassez de comida. Então as pessoas escolhem o que elas vão comer. Sim. Antigamente, tinha uma escassez muito maior no mundo, Sim. né, em outros países que tinham guerra e tudo mais, tinha que fazer um estoque de comida. Sim. Meus pais eram daqueles que faziam, meus pais que já vieram numa época que tinham menos escassez, eles ainda faziam aquela compra, A gente carrega, né? de meses, né? Porque eles carregavam isso, né? Porque existia um mundo de escassez, né?
E aí não tinha como você não comer carne, porque você tem que É. comer o que tem, Exato. né? Você tem que dar graças a Deus, porque lá na Etiópia tem que... Não gente tinha que não- liberdade de escolha mesmo, né? É. E hoje em Hoje, dia, não. hoje a gente tem uma fartura, inclusive, de informação. Né? É, Porque, primeiro, para sim. você substituir uma carne, alguma coisa do tipo, você tem que É. saber como fazer isso. Senão você realmente ia ter anemia, ter uma série de coisas. Isso. Você tem uma fartura de linhas médicas, de pensamentos. Você tem uma fartura realmente Você que o consegue mundo tomar um produz mais coisas. suplemento. Você tem condição financeira de comprar um suplemento. Você consegue comprar suplemento em qualquer lugar, Uhum, né? sim. Então você tem muito mais. Você não tem escassez de informação, nem de possibilidades financeiras, nem nada Sim. disso, né? E a geladeira de uma classe média alta, por exemplo, dos anos 90, ela se equipara hoje a uma geladeira de uma pessoa simples, né? De uma Sim. pessoa na comunidade. Hoje tem uma mesma... O que tem na geladeira de uma pessoa que está na comunidade hoje é a mesma coisa do que uma pessoa de classe média alta nos anos 80 e 90. Sim. Porque o mundo está produzindo muito mais, de uma forma muito mais farta, e há espaço para muito mais sonhos, né? Então a gente tem a capacidade de sonhar. Só que ao mesmo tempo a gente fica preso a essa escassez do passado algumas vezes, porque gato escaldado tem medo de água fria, e esse Carregamos. pensamento vai sendo passado para frente. E é muito legal de ver nossa filha, por exemplo, sonhando e brincando e se divertindo e potencializando isso. E quão mais feliz ela é, porque ela consegue brincar e ter tudo essa questão, e como ela se desenvolve. Porque quando a gente consegue sonhar, né? Quando a gente consegue realizar pequenas ações, esses pequenos sonhos no dia a dia, ela vai cada vez mais se desenvolvendo. Então, hoje ela tem, por exemplo, uma capacidade fantástica, que a gente admira a nossa filha, que a gente fala algumas vezes, nossa, ela não nasceu da gente, ela é um ET. Porque ela tem uma energia, tem uma criatividade, tem uma, assim, ela E a gente atua em todas as áreas, né? incentivou isso, né? Diferente da gente quando era criança. Porque todo ser humano tem. É. Uns dão mais vazão, outros menos, mas todos nós nascemos com poder criativo. Sim. Graças a Deus, ela nasceu com pais conscientes que permitem que ela se expresse dessa forma. Mas a maioria de nós, né, gerações nossas e passadas, eram realmente reprimidas nesse poder criativo, né? Sim. Então, na verdade, os ETs somos nós. Estamos numa terra fértil, farta, e a gente tem que aproveitar isso, né? A gente tem que sonhar e fazer acontecer. Mas hoje em dia isso ainda existe, por isso que projetos como o seu livro são tão importantes. Sim, e eles Né? estão impactando o mundo. Eu ajudo um projeto social e eu estou mentorando alguns jovens Que legal. nesse tema do que você quer ser. É um projeto que tem um programa dentro do projeto que chama Profissionais do Futuro. E aí é formar jovens de baixa renda para essa mentalidade do que eles querem ser, como eles têm que chegar lá. Então, eu vou muito nesses pilares de, para qualquer coisa que você for fazer, é importante você ter disciplina e comunicação. Essas duas coisas são chave. Como desenvolver isso? Então, tem que ler, tem que escrever, tem que fazer cursos de autodesenvolvimento, ou seja, a disciplina de aprender sozinho, fazer algum esporte. Então, hoje eu eu mentoro 10 adolescentes, muito nessa linha do que cada um quer, com a sua particularidade, colocando para eles que eles são únicos, que eles são importantes, que o mundo é melhor porque eles estão aqui. Eles só precisam se desenvolver e deixar isso ser colocado para fora através do serviço, seja por uma profissão ou qualquer outra forma de servir ao outro. Então, realmente é um livro que nunca foi feito para vender milhões de cópias, pode chegar nisso, não é esse o propósito, ele é um projeto, ele é transformar, tocar as pessoas nessa questão de deixar ser quem se é. Muito, muito lindo isso. Ô, Jaque, e quem quer adquirir esse livro, tem alguma... Como que funciona? No meu Instagram, @eujaquerodrigues, o meu Jaque tem o C antes do quê, tem um link lá, onde você consegue entrar em contato comigo e receber o seu livro em casa autografado. Aliás, autografado é bem especial. Eu recebo algumas mensagens e coloco ali para as pessoas na dedicatória. É bem legal. Que legal. Jaque, e queria que você falasse um pouquinho mais, porque acredito que a gente tem pessoas aqui ouvindo a gente, que tanto que às vezes estão no começo da jornada e que o adolescente fica perdido e existe uma ansiedade do que eu vou ser, né? E parece que você vai escolher uma profissão e vai seguir isso para sempre, né?
E não necessariamente você pode, inclusive, criar dentro da própria profissão que você escolheu ou mudar de profissão conforme você vai se transformando, né? Isso. E também existem pessoas que às vezes não se encaixam no lugar que estão. Queria seguir um sonho diferente e tudo mais, independentemente dessas decisões. Queria que você voltasse a falar um pouco do que você estava falando, que é o que você leva, inclusive, para os seus mentorados adolescentes. Quais são as principais características que você acha que uma pessoa precisa desenvolver para que ela possa conseguir buscar o caminho? Porque às vezes a pessoa só sente que não é o lugar dela ali, mas também não sabe o que vai fazer, está perdida, enfim. Como é que você vê isso? Bom, naquele livro milenar chamado Bíblia, está escrito que a sabedoria é o principal poder do ser humano. Sim. Né? E a sabedoria não é só o que a gente aprende nos livros, mas é o que aquilo transforma dentro da gente, em termos de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é a chave. Quando você está vivendo sonhos dos outros, hábitos dos outros, desejos dos outros. Então, tem muita coisa que, às vezes, o adolescente acha que quer porque o amigo quer. Na verdade, ele nem quer. Então, é uma fase que é delicada. Sim. Não estou dizendo que é fácil, que, nossa, poxa, está querendo viver o sonho do outro. Na verdade, a adolescência tem essa característica do pertencimento, do se conhecer, do entender sua individualidade. Então, vão passar por esses momentos de confusão, né, de querer coisas que, na verdade, no fim vão ver que não era seu, era um sonho de alguém, ou do pai e da mãe, ou do irmão, para competir, para ser melhor, ou dos amigos, para poder pertencer. Então, seguir sempre no caminho do autoconhecimento, autodesenvolvimento. Vou ler um livro, como que esse livro me toca? O que eu posso tirar dali? O que me chamou a atenção? Aí anota, porque aquilo vai te dando pistas sobre você mesmo. Uhum. Quais são meus interesses reais? Aquilo que me deixa feliz quando eu estou fazendo. Anota. Eu falo sempre para eles também, tenha um diário. Como eu me senti hoje? Eu fiz tal coisa, como eu me senti? Puxa, fui num lugar que eu não queria. Provavelmente não é um lugar para mim. É porque eu fui querer agradar alguém. Então, ir trilhando essa jornada de se autoconhecer vai te trazendo poder pessoal. E não existe nada mais poderoso do que você ser você mesmo. É o nosso maior poder. Meu amigo Arthur Aguiar também fala isso. A gente se conectou muito por conta disso. Nossa mensagem é: seja você mesmo, esse é seu maior poder. Então, você ir descobrindo quem você é e trilhando esse caminho e querendo ser cada vez melhor, não melhor do que os outros, mas melhor do que o que você era ontem, vai te abrir mais portas alinhadas com aquilo que você veio fazer. Então, nessa confusão de o que eu faço, o que eu quero, primeiro se conheça, invista em você mesmo, invista em aprender a falar não, aprender que aquilo não é para você. O seu amigo gosta? Legal. Incentiva seu amigo, mas vai para o seu caminho. Você não precisa ser um copia e cola de ninguém. Então, essa coisa de ir descobrindo as pistas sobre você mesmo vai te levar para um caminho das oportunidades que a vida tem para você. Sim. E a gente fala no nosso trabalho, eu sei que eu já falei aqui centenas de vezes isso nesse canal, mas a gente fala da questão do nosso trabalho, que é uma coisa que me impacta muito, né? Você só consegue saber quem você é, o que você gosta, quando você se abre para conhecer as possibilidades, né? Então, por exemplo, por que eu me apaixonei por Orlando lá atrás? Porque eu conheci outros lugares e me permiti conhecer Orlando também. Sim. Né? E aí, e aí é o que a gente fala, né? Que é um benefício intangível que traz o nosso trabalho quando a pessoa investe fora, porque ela se permite conhecer mais profundamente daquele lugar que ela está investindo, porque ela vai ter uma vivência maior ali, e aí isso vai trazer para ela novas experiências que vai permitir que ela se conheça mais e também vai permitir que ela aprenda mais, né? Isso. E aí a gente estava conversando aqui há um ano atrás como a gente se transformou, né? Totalmente. Porque a gente se abre para aprender um pouco mais, para estar em um outro ambiente, né? E o nosso trabalho traz isso para as pessoas. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, sabe? Porque, enfim, é uma coisa que eu sempre quis para mim, essa transformação de conhecer mais, de novos ambientes, de evolução. E eu vejo que a gente consegue ajudar as pessoas a conseguir isso quando elas investem fora do país, em Miami, Orlando, que é o nosso trabalho, né? A gente vê que elas conseguem alcançar isso, sabe? Sim, você está transbordando
aquilo que você vivenciou primeiro para você, né? Isso. De essa menina sonhadora que o Denis acabou de falar, era alguém que não bastava aquilo que você estava vivendo, você queria descobrir mais coisas, viver mais coisas. Então, você quer, através do seu trabalho, dizer pro seu cliente, né, que ele pode fazer isso. Através Sim. de um investimento fora, ele vai estar expandindo o mundo dele, vendo novos pontos de vista, novas experiências. Então, a gente entrega muito bem aquilo que a gente primeiro fez para a gente, né? Sim. Ô, Jaque, qual que é o seu recado para o empresário que está assistindo a gente? Porque às vezes ele pensa assim, tá, mas eu não sou mais adolescente, eu tenho 2, 3 filhos para criar, né? Igual você tem 2 crianças, né? Como é que é o nome deles? Maria Júlia, de 12 anos, e Augusto, de 10. Maria Júlia e Augusto, né? E aí eu tenho filhos para criar, eu tenho responsabilidades, eu tenho empresa, eu tenho funcionários para pagar, eu tenho impostos. Qual que é o seu recado para isso dentro dessa vida que é o que você passou, inclusive, né? Eu acho que é isso, de que tudo que o empresário está vivendo, a sua jornada, ela é muito importante, ela é muito valiosa e ela precisa ser honrada. Uhum. Mas como tudo, a gente pode transformar, inovar e fazer melhor. O mundo está sempre em transformação. A forma das pessoas enxergarem as coisas, o consumo, muda a todo momento. Se você não está atento a tudo isso, você fica para trás. Sim. Então, o meu recado é, para ter um negócio de longevidade e sustentabilidade, ou seja, um negócio que fique um legado, mas que também seja sustentável, você precisa conhecer o seu negócio, né, a todo tempo. E a si mesmo, né? E a si mesmo. Né? Porque, como eu falei, as decisões do seu negócio, elas refletem quem você é. Então, esse trabalho de mentoria pessoal é muito importante, porque você vai, de novo, mergulhar dentro de você através das novas experiências, dos novos inputs, insights e desafios que a gente recebe quando está vivenciando esse mundo de mentoria, de trocar. E para a sua empresa ter uma consultoria, trazer pessoas com um olhar externo para entender onde que eu estou indo, me ajudem, né? Onde eu posso estruturar ou inovar para poder deixar o meu negócio mais sustentável. Então, é o tempo todo em movimento, aprendendo e tendo pessoas no caminho que te ajudem com essa inovação e desenvolvimento. Incrível. Eu queria ter que fazer um comentário aqui, né? Porque o que acontece? O adolescente passa por essa dificuldade, mas nós, como adultos, também, se for pensar, a gente forma uma caixinha, forma ali um papel responsabilidade, temos nossos resultados, né? Mas eu gosto sempre de pensar o seguinte, né? Como é que está a nossa jornada, né? Porque assim, como é que está a felicidade e nossos resultados? E a gente pode transformar isso a cada momento, né? A Cintia era advogada, virou empresário, eu era engenheiro químico, trabalhei com muitos anos na indústria e sou empresário, né? Você passou por jornalismo, contabilidade, tá brincando como, né, de várias formas diferentes, como, né? Você não é atleta, mas está na atleta, você está escrevendo, está mentorando. Então e agora é atleta, e agora é escritora, e agora é empresária, né? Não era, mas agora é, né? Exato. E é isso, a gente, não, só sou atleta se eu for medalhista olímpica Não. A cada corrida que eu faço, eu sou uma atleta. Isso aí. E aí, pensando nessa linha, né, a gente pensa em algumas pessoas que fizeram história ali e aí que se dedicaram a uma única coisa e acabou não tendo uma vida que, assim, de um 360. Por exemplo, assim, eu tenho uma pessoa que eu admiro demais, por exemplo, na minha história, que marcou muito a minha história, muito a minha infância, que é o Ayrton Senna, por exemplo. O Ayrton Senna é uma pessoa, assim, para mim, uma referência ali de valores, de trabalho, de entrega, né? Mas se a gente pensar também num aspecto ali, que é um aspecto que eu acho que seria uma dor, vamos dizer assim. Ele partiu muito cedo e acabou tinha muita condição financeira, né, para realizar muitos sonhos, mas ele, por exemplo, acabou não conhecendo a Disney. Eu sei essa história, gente, fiquei é uma coisa triste marcante, né? É uma coisa assim, um ídolo, uma pessoa assim que no sentido bom da pessoa que é uma referência, né? Para muitas pessoas, né? Mas que ela não realizou alguns sonhos. E como nós adultos também deixamos de realizar alguns sonhos, né? Então, o quão importante é a gente ter nossos resultados, mas ao longo também dessa jornada a gente colher os frutos disso, porque mais importante do que o resultado final é como é que a gente foi aprendendo durante esse caminho, porque a gente não sabe quando que a gente vai ser
chamado aí para um outro nível, A para gente uma não outra sabe esfera, quando né? a gente vai partir. É. Exatamente. E a gente tem que aproveitar muito bem isso. E aí uma coisa que eu acho bacana também nesse nosso investimento, né, como a gente ajuda o brasileiro a fazer esse investimento, é que não é simplesmente um número, como você falou na contabilidade, não é simplesmente um número, é algo que você tem resultado e que você ao longo da jornada você acolhe, né? Por exemplo, você faz um investimento, você vai estar com seus filhos ao longo desse período usufruindo disso, né? Muitos dos nossos clientes, né, eles contam histórias, nossa, papai, esse aqui é minha casa, né? Esse aqui é meu quarto, né? Da próxima vez que a gente vir aqui, vai vir para cá, posso trazer meu amiguinho, posso Nossa. trazer minha avó. Fico até arrepiada. Isso vai fazendo parte da jornada da pessoa e ele tem como consequência o ganho financeiro, que é importante, mas ele tem momentos inesquecíveis, né? Exato. Então, esse investimento é uma questão que alia a jornada ao resultado final, que eu acho que isso a gente tem que buscar como adultos, né? Não só o resultado final, porque fica chato. Né? Sim. A gente tem que ter uma vida que tem que ser prazerosa ao longo do caminho, porque não é uma corrida que só importa a chegada. Cada quilômetro, que nem a Jaque falou, tem sua estratégia e tem sua conquista. Sim. Cada quilômetro tem sua dificuldade e cada quilômetro tem que ter uma motivação para ir para frente. Então, a gente tem que ir curtindo cada um desses quilômetros, né? Cada um desses quilômetros faz a diferença nessa corrida. Então, assim, a vida, eu acho que tem essa questão da jornada. Então, isso eu acho que é importante também da reflexão que a Jaque traz aqui pra gente, né? Sim, muito bom. Eu fiz até a imagem mental da família escolhendo lá a casa em Orlando. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Sim. Essa jornada mesmo de realizar sonhos e de ver onde cada um se encaixa nesse sonho, o legado que você deixa para os seus filhos, o legado de tomada de decisão, né? Nossa, papai e mamãe são pessoas que realizam seus sonhos, que decidem. Isso é Isso é muito super mais legal do que que um você resultado financeiro, né? Muitos dos nossos clientes é o primeiro, às vezes, da família que está fazendo isso, e são as pessoas que estão vencendo ali, dando um passo que é um legado ali, não só para ele, né, mas para a família como um todo. Ele está abrindo portas, né? Algumas vezes por uma questão financeira que a pessoa conquistou, outras vezes só por uma questão de mentalidade, porque a família já tinha uma condição, mas nunca tinha Explorado essa mentalidade, explorado essa isso. possibilidade, né? De deixar a mentalidade limitada. Não, puxa, eu fui quem quebrou a mentalidade da escassez na minha família, né? Você poder dizer isso e falar, nossa, realizei uma coisa que era impensável. Ou seja, você mudou gerações para frente. Sim. Isso é muito poderoso. Isso é um propósito. Não sei nem como descrever isso, porque eu era uma criança que eu assistia os desenhos da Disney e eu falava que um dia eu ia fazer o meu desenho. E aí, né, as pessoas davam risada, obviamente, né, aquela menina falando bobeira, né? Eu nasci numa família mais simples, não tinha condição nenhuma de ir pra Disney, né? E aí, mal tinha condição de viajar para dentro do Brasil, imagina ir para Disney. E aí, hoje, ajudo as pessoas a conquistarem esse sonho, né? E depois que você dá esse passo, as próximas gerações, né? Elas vão ter outros desafios, elas vão desbravar de outras formas, mas você já liberou ali um bloqueio. Esse passo, elas já não vão precisar dar do zero de novo, né? Elas serão outros, né? Mais à frente, né? Exato. Que às vezes a gente não consegue nem enxergar. Ou seja, quanto mais à frente você for, mais ainda vão avançar aqueles que virão depois de você. Então, essa coisa do legado é maravilhoso. A gente, inclusive, está trabalhando, né, para ajudar o brasileiro a ter essa conexão. A pessoa às vezes tem uma noção que, poxa, se eu consigo fazer resultado aqui no Brasil, né, investir nos Estados Unidos ainda é mais, assim, é mais produtivo de certos momentos, mais seguro. Mas por que às vezes a pessoa não investe? Porque ela tem algumas dúvidas, tem algumas questões desse tipo. E aí a gente criou uma imersão que a gente chama de Next Level, onde a gente faz um passo a passo ali para ajudar o brasileiro que tem a condição de fazer esse investimento, que pensa em fazer esse investimento, começa a pensar nisso, a entender como fazer isso de uma forma rentável, segura, trazer uma tranquilidade para esse investimento. Então a gente faz uma imersão de um dia com algumas pessoas, né, para que ele possa dar esse passo, né, de uma forma mais segura ainda. Eu perdi a última, mas vou na próxima. E o objetivo disso é justamente trazer para o mundo real, porque por isso que eu te perguntei, né? Porque às vezes a gente fala desses ganhos intangíveis e aí o empresário acha que é jogar dinheiro fora. Não é jogar dinheiro fora. Pelo contrário, é fazer um investimento rentável,
né? Só que ele te dá esse outro lado que é além do dinheiro. Então, esse outro lado é tão importante que a gente não fala só de rentabilidade, né? Mas quando você compara, inclusive, com outros investimentos, a gente estava falando ali, é um investimento muito mais rentável que muitos investimentos financeiros fora do país, Sim. né? Então, você consegue fazer um investimento rentável e ao mesmo tempo ter esse outro lado, né? Nossa, você E- vai investir, vai ter o ROI financeiro e o ROI de legado, de mentalidade, de destravar. Então, Mas assim, realmente. essa é uma parte, né? Na verdade, a gente tem sempre uma necessidade de desbravar e de dar o próximo passo e de acreditar em si mesmo. Por isso que eu acho que esse seu projeto é tão lindo e tão importante pro mundo. Assim, eu já tinha lido um pouco lá na sua página, mas eu não tinha lido o livro, né? E aí eu conheci o livro aqui pessoalmente que você trouxe pra gente, né? Sim, muito bom. Eu queria Desfrutem. Queria até ver se a gente consegue dar um para as pessoas que estão assistindo a gente, Jaque. Claro, A gente pode sortear lá no Instagram, isso. Fechou. né? O que Vamos. você acha, Denis? Super legal. Vamos fazer Né? isso. E aí, se você puder escrever uma dedicatória aqui para quem ouviu o Café de Brokers. Claro, não, é isso. É um livro infantil, mas eu falo que é adultil. Sim. Porque nas minhas palestras, quem eu mais atinjo, as mais legais são quando os pais estão junto. Porque é você lembrar um pai que aquele sonho de fazer uma aula de guitarra tá lá escondido e ele destravar isso, só de destravar ele já destravou o filho dele. Sim. Então, é como o Denis falou, nós adultos também temos essa lição para ser aprendida, né? O que está enterrado dentro da gente que a gente não está colocando para fora. E aí, então, né, esse sorteio, quem ganhar, lê e compartilha com os filhos, porque realmente é um livro que desperta na gente essa lembrança de perseguir ser quem a gente é e os nossos sonhos. É lindo. É isso aí, Legal. gente. Vou mostrar de novo aqui o livro para vocês. Esse Esse aqui está é em espanhol. espanhol, mas em português o que você quer ser. Esse aqui tá em inglês. Está em inglês. É, livro que realmente destrava fronteiras. É isso. Já que a gente está chegando ao final do nosso episódio, a gente poderia ficar conversando muito mais tempo, a gente pode ficar conversando um pouco mais, mas a gente precisa ter uma hora que a gente tem que terminar. E eu queria, assim, qual assim a sua mensagem aqui para quem ficou até agora, né? O espectador que ficou até agora. Inclusive, não se esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal. Qual a mensagem que você deixa para quem ficou aqui e qual a mensagem que você gostaria de deixar para o mundo aqui nesse momento? Como eu falei, o poder de ser quem você é. Se você está aqui, é porque você tem algo muito brilhante para entregar para o mundo, você tem diferença para fazer no mundo. E essa frase eu acho tão bonita de o mundo é melhor porque você está aqui. Então, se você se permitir lapidar seus tesouros, seus dons, seus sonhos e ir em busca disso, durante o processo, você já vai estar servindo ao mundo com os seus aprendizados e com aquilo que você pode entregar para o mundo. Então, seja quem você trilhe uma jornada de autoconhecimento, de servir aos outros, e isso com certeza será o maior legado que você vai deixar, além de o que você criar, seja um livro, uma empresa, investimentos no Brasil, fora do Brasil, mas aquilo que você for deixar de material e imaterial vai ficar como um legado para a eternidade. Que lindo, Jaque. Nossa. Legal. Já que para quem quer te seguir nas redes sociais, como Pra que quem vai te chama você para encontrar? palestrar e tudo mais. Sim, @eu, Jaque Rodrigues. O Jaque é um J-A-C-Q, então tem o C antes do Q, igual da Jaqueline Onassis. Me segue lá. Lá eu falo sobre o livro, sobre a PGBR. O arroba da PGBR é @pgbr.auditores. Então, vocês lá também vão conhecer sobre 65 anos de história de ajudar os empresários. E tô lá. Me procurem, podem mandar direct. Adoro conversar e poder transformar a vida de vocês. Sensacional, gente. Então, obrigada por você ter assistido até aqui, né? Para você que chegou até aqui, muito obrigado e até o próximo Café de Brokers. Se inscreva no canal e também dá seu like.